canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os recebemos em nosso canal. Amigos, hoje temos uma pergunta. Paulo refere na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 30, ao capítulo 5, versículo 2, que não contristemos o Espírito. O que significa não contristar o Espírito? Ouçamos primeiro a passagem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Essa imagem de não contristar o Espírito é muito tocante, porque não costumamos pensar em um Deus que se entristece. É mais comum pensar em um Deus que se ira, que fica brabo. São muitas as exortações para não pecar, porque Deus poderia se enfurecer contra nós. Ou diante de maus acontecimentos, é comum perguntar-se se Deus estaria brabo e castigando a pessoa. Talvez a causa disso seja a experiência humana feita desde a infância, quando as crianças quebram as regras da casa ou da escola e os pais ficam bravos. Mas é bom parar um pouco e pensar que também entristecemos nosso Deus. Sabemos que Deus é impassível. Não podemos fazer a Ele alguma coisa, filosófica e teologicamente falando. Mas a Escritura está repleta de antropomorfismos para descrever Deus a partir das emoções e experiências humanas. Na carta aos Efésios, a analogia é a de entristecer o Espírito Santo pelo pecado. Paulo descreve uma série de comportamentos, como faz em outras passagens, que são exortações morais a viver uma vida em Cristo, a partir de padrões de moralidade, caridade e virtude. Que vícios são os que entristecem o Espírito Santo? Amargura, ira, gritarias, blasfêmia, calúnia, ódio, malícia. Os efésios eram pagãos e Paulo tenta ensinar-lhes o que é a vida em Cristo. Ele não pede apenas moderação naqueles vícios, mas que sejam expulsos, extirpados da vida cristã. Podemos pensar em famílias que praguejam, brigam, gritam uns com os outros, caluniam, em blasfêmias nos meios públicos e privados contra Deus, a Virgem Santíssima, em maldições e malícia. Tudo isso acontece muito. É como se Paulo estivesse perguntando aos Efésios: querem fazer o Espírito Santo feliz? Cuidem uns dos outros, comportem-se com ternura, perdoem, como Deus nos perdoa em Cristo. E essa orientação é um eco do Pai Nosso, na sua petição provavelmente mais difícil. Porque pedimos a Deus que use para nós o mesmo padrão que nós usamos para os outros. E como costumamos julgar os outros em vez de perdoar, não é mesmo? Um dos padres da igreja, João Crisóstomo, bispo, teria contado lá pelo século IV que os cristãos em sua comunidade baixavam a voz nessa frase do Pai Nosso, porque tinham plena consciência do que ela significava. Não a pronunciavam de cor, mas com todo o entendimento. Em Efésios 5, no versículo 1, Paulo usa a linguagem da imitação. A imitação de Deus. Imitatio Dei. É para nos perguntarmos se estamos fazendo tudo o que podemos para imitar Deus. E ele adiciona: sejam imitadores de Deus como filhos no amados. Caminhem no amor, como Cristo os amou e se entregou, oferecendo seu sacrifício na cruz. O termo que os judeus usavam para fazer o bem e evitar o mal não era moralidade, mas halakha, que vem do verbo caminhar. Guardar a lei, a Torá, escolher o bem, não praticar o mal, era caminhar
conforme a lei. Portanto, quando Paulo usa essa linguagem de caminhar, ele está tratando da moral ou ética, como dizemos hoje. Pois caminhar no amor é que alegra o Espírito Santo, porque ele é o eterno amor entre o Pai e o Filho. O que nos diz a tradição viva da Igreja sobre essa passagem? Cirilo de Jerusalém, bispo nos anos 300, nas suas catequeses mistagógicas sobre os sacramentos, uma das mais antigas descrições que temos deles, fala para aqueles que estão sendo introduzidos na iniciação cristã durante a Quaresma, que estão rumando para a Páscoa. Cirilo conecta a Crisma com essa passagem de Efésios sobre ser selados no Espírito. Estejam conscientes do Espírito Santo, do qual nós agora estamos falando. É o que ele diz. Porque ele está presente, pronto para selar a sua alma com aquele selo divino e celeste, diante do qual os demônios tremem. Neste sacramento, vocês estão sendo selados com o selo do Espírito Santo da promessa. E Cirilo prossegue. O Espírito lhes garante os dons da graça de todos os tipos, se vocês não entristecerem pelo pecado, como diz Paulo em Efésios 4:30. E ele os exorta a conservar a graça, uma vez recebida. Na Crisma ou confirmação, o bispo usa a mesma linguagem de Paulo aos Efésios, do selo com o dom do Espírito Santo. Há alguns sacramentos que imprimem caráter, como se diz na linguagem teológica, que selam a pessoa. Só podem ser dados uma vez, porque uma vez dados, produzem seu efeito e não podem ser retirados, como o batismo, a crisma, a ordem sacerdotal. O matrimônio, ao contrário, termina com a morte de um dos cônjuges. Pois o pecado grave, depois da crisma, é uma violação desse selo do Espírito Santo. É não produzir fruto, é romper com ele. Então, Cirilo diz aos catecúmenos que não desperdicem a graça recebida. E ainda na tradição da Igreja, sob o aspecto moral, o grande Gregório Magno dá algumas pistas sobre as virtudes a praticar, em um livro chamado Reflexões Morais sobre o livro de Jó. É um dos primeiros grandes trabalhos de teologia moral na história da Igreja, um comentário completo sobre o livro de Jó. O Papa Gregório exorta a que, quando alguém nos fere, nos irrita, etc., nos lembremos das vezes em que nós cometemos transgressões contra a mesma pessoa. Como o fogo é extinto pela água, quando a raiva cresce, todos deveriam se lembrar de suas próprias culpas e se envergonhar, conscientes de como também precisamos de perdão, ensina Gregório. Se somos daqueles que facilmente guardam rancores, lembram muito bem os pecados que os outros cometeram contra nós, lembrar os nossos pecados contra eles ajuda bastante a fazer morrer o rancor e a ira, o desejo de acusação e julgamento. E São Francisco de Sales aconselha a que não se deixe sequer a ira começar a acender, porque ela é como fogo na gasolina, espalha-se rapidamente e é muito difícil controlar. E assim façamos com todos os pecados. Pensemos em quando também os cometemos e como desejamos ardentemente o perdão de Deus para nós. Logo, logo alcancemos aqueles que nada mais são do que nossos irmãos em Cristo Jesus. Que se acenda o fogo da generosidade e do amor. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações. E não deixem de conhecer as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.